diáconos, seminaristas, acólitos, equipe litúrgica, queridos irmãos e irmãs das diversas comunidades desta paróquia, Nossa Senhora do Rosário, e faço uma saudação especial às nossas irmãs que há tantos anos já estão aqui, em Presidente Getúlio, trabalhando nesse hospital, ajudando as pessoas dentro das suas necessidades, curando, salvando, ajudando. E de uma maneira especial, agradeço particularmente por cuidarem do Padre Arduino no seu centenário. Ele tem a graça de ter religiosas que cuidam dele e vão cuidar, tenho certeza, até o final da vida. Então, minha gratidão a vocês desde já e sempre. Celebrar a festa de Maria é entrarmos no mistério da salvação. E Maria é aquela que acolheu de uma maneira muito especial a vontade de Deus. Maria é aquilo que nós éramos. Quando usamos esta frase, estamos nos reportando ao início da criação. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele o cria à sua imagem e semelhança. E ao criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Ele nos cria como Maria. No início, antes do pecado entrar na humanidade, Ele havia dado tudo que deu a Maria, havia dado a nós. Tanto que quando no livro do Gênesis diz que o homem e a mulher estavam nus, essa nudez, mais do que física, é a pureza do coração. A pureza do coração que o homem e a mulher traziam. É como duas crianças. Se você colocar duas crianças nus, uma diante da outra, elas são tão puras que não existe malícia nenhuma no coração dela. Assim era o ser humano no início da criação. Mas o pecado entra e rompe com essa beleza, desfigura essa beleza, essa pureza, essa bondade que Deus havia plantado no coração do ser humano. E infelizmente, pela liberdade humana, e liberdade é sinônimo de amor, porque quem ama permite que o outro seja livre, esse ser humano então opta pelo pecado, pelo mal. Mas Deus, que criou o ser humano na sua bondade, no seu amor, e que o criou para Ele, para o bem, Ele então prepara uma nova mulher, e Maria é sinônimo de um novo ser humano, para que a salvação pudesse chegar a todos. E Maria, ela é aquilo que nós éramos, predestinada. Maria foi predestinada a uma missão. Maria é toda pulcra, diz a igreja, toda pura, toda bela, porque no coração de Maria não entrou o mal. O coração de Maria não teve espaço para o pecado. O coração de Maria
é belo por excelência, e o belo no grego significa bondade, amor, verdade, justiça. Não é o belo no sentido estético, é o belo no sentido interior. Maria é bela interiormente, porque suas virtudes revelam e expressam aquilo que ela é. O seu ser natural é belo por excelência. Por isso a igreja a chama de toda pulcra. E ela é constituída, ou seja, com a mesma liberdade de Eva. Deus cria Maria com a mesma liberdade de Eva. E hoje ouvimos no Evangelho de hoje, o anúncio do anjo. Já ouvimos tantas vezes esse Evangelho, mas ele é com certeza importantíssimo nas Sagradas Escrituras. Por quê? Primeiro porque esse Evangelho revela quem é Maria, e depois nos dá condições de conhecê-la um pouco mais. Primeiro ponto: Deus que a preparou, a predestinou, a chamou, Ele envia um anjo mensageiro, trazendo uma boa notícia, de que ela seria a mãe do Salvador. Para entendermos que Maria é tão humana quanto nós, e não podemos tirar a humanidade de Maria, porque senão nós a desfiguramos. Ela não é deusa, ela é humana, ela não é onipotente. Não, Maria também vem na nossa condição humana, frágil. Porém, ela sente medo. O anjo diz: não fique com medo, Maria, não tenhas medo. O medo, de uma certa forma, nos paralisa. O medo impede que a gente avance. O medo não permite que a gente cresça e vamos mais longe. O medo, ele nos impede de colocar a nossa vida a serviço dos outros. Quando o anjo diz a Maria: não tenha medo, é que o medo de Maria é um medo humano, um medo natural, um medo do novo, um medo do que poderá acontecer. E isso revela que ela é humana, mas que Deus cobrirá Maria com a sua divindade, com a sua graça, a graça que ela já traz em si, que é a sua fé. Então, primeiro momento, percebemos Maria humana. Segundo momento, o anjo diz: Deus encontrou graça em você. O que Deus encontrou em Maria? Deus encontrou a fé. A fé vem antes do sim. A fé é a capacidade de Maria crer mesmo não sabendo o que vai acontecer. É a capacidade de assumir esse novo, confiar em Deus. É um ponto muito importante da nossa vida. Às vezes a gente confia em Deus desconfiando dele, ou muitas vezes queremos fazer no lugar de Deus, queremos ocupar o lugar de Deus, ou muitas vezes fazemos nós mesmos, e quando não conseguimos, na maioria das vezes não conseguimos, nos desesperamos. Aqui temos alguém que confia em Deus. A fé significa confiar, abandonar-se. A fé significa abraçar Deus e fazer da nossa vida uma entrega pessoal. Ao contrário de Eva, Maria, ela confiou. Eva não confiou na palavra de Deus, por isso ela comeu do fruto da árvore proibido. Eva confiou em si mesma, no seu ego, na sua autossuficiência. Ela não foi humilde. Maria foi humilde, humildes que vem de terra, dizer: eu não sou nada, Deus é tudo. Eu sou serva, Deus é onipotente, é Senhor. Eu apenas
sou instrumento dele, porque é ele quem faz. Essa é a confiança de Maria em Deus, e nós precisamos aprender a confiar como Maria confia em Deus. Ela é uma escola de confiança. Às vezes nós duvidamos, muitas vezes nos distanciamos, às vezes recebemos graças sobre graças, e quando tudo fica bom, a gente se afasta, se distancia, se perde facilmente, desvia o coração de Deus facilmente, e aí quando de novo as coisas parecem ficar difíceis, a gente recorre, inclusive pedindo a Maria que ela interceda por nós. Ela nos ensina que confiar deve ser tudo na nossa vida. Confiar é a capacidade de entregar-se, é a capacidade de colocar-se na mão do Senhor e permitir que Ele nos conduza. E o terceiro ponto desta minha reflexão é o sim de Maria. Ela poderia ter dito não? Poderia. Maria poderia ter dito não. Deus não a criou sem liberdade. Se Deus tivesse criado Maria sem a liberdade de escolha, ela é um boneco, um fantoche na mão de Deus. Mas Maria tinha liberdade. O anjo anuncia, esperando uma resposta da parte dela. E a resposta, claro, é positiva, mas poderia Maria ter dito não? Eu tenho o meu projeto de vida, eu tenho já minha casa construída, eu tenho o meu José, eu quero formar uma família. Desculpe, manda dizer a Deus que eu não aceito a proposta dele. Quantos de nós, muitas vezes, fazemos isso? Quantos de nós estamos tão ocupados com as nossas coisas, vivendo a nossa vidinha, que quando Deus nos pede algo a mais, esse Dia Mundial das Missões, poderíamos refletir isso, quando Deus nos pede algo a mais, pede que a gente às vezes o sirva na catequese, nos ministérios, às vezes num trabalho da comunidade, quando Deus nos pede que às vezes a gente faça algo a mais pelos pobres, pelas pessoas que precisam, pelos doentes, às vezes temos uma dificuldade de fazer esse deslocamento, que é o movimento da fé. A fé não é algo estagnado, parado, a partir das minhas devoções. Não. A fé tem que transcender. A fé é um movimento de saída, não algo estático. Algo que está estático, parado, morre. Um corpo que fica parado, atrofia. Uma água que fica parada, apodrece. Uma cabeça que não lê, que não pensa, que não estuda, que não aprofunda, ela também vai perdendo o conhecimento. Eu estudei teologia há 22 anos atrás. Vocês imaginam, se eu não estudo, se eu não leio, se eu não aprofundo, eu não me lembro de mais nada. A fé também é esse movimento que precisa ser cultivado, alimentado como um jardim. Essas lindas flores vieram de um jardim que alguém cuidou. A fé precisa ser cuidada, mas ela não pode ser uma pérola guardada numa gaveta. Ela precisa ser uma pérola bela, como Maria é uma pérola preciosa, que brilha. E o esplendor de Maria, o brilho de Maria, a beleza de Maria, não sai dela mesma, porque ela é tão humana quanto nós. Quem brilha em Maria? E a imagem de Nossa Senhora no Rosário, ela nos revela isso. Jesus. Jesus é a luz que brilha em Maria, como dizia a primeira leitura de hoje que nós ouvimos. Ele é a luz que ela é portadora. Veja, entre a vela que produz a luz, existe um castiçal. O castiçal leva a luz, conduz a luz.
expõe a luz. Maria é um castiçal de Deus, uma lamparina de Deus, porque ela é toda iluminada, toda cheia de Deus, e o brilho dela é Jesus. Quem brilha em Maria? Deus. Por isso Maria não guarda a luz, não guarda seus dons. Maria está pronta para servir. Olha a resposta de Maria no Evangelho de hoje: eis aqui a serva do Senhor. Vamos dizer? Eis aqui a serva do Senhor. Nesse momento, o que ela faz? Ela sai de si e diz: minha vida te pertence, eu a dou, eu te dou a minha vida. E depois ela continua dizendo: faça-se em mim, no meu corpo, na minha afetividade, na minha cabeça, na minha memória, no meu coração, em todo o meu ser. Faça-se, faça o que o Senhor tem que fazer. Então faça-se da criação. E Maria, em Maria, o faça-se da criação é perfeito, porque ela faz aquilo que a palavra de Deus pede para ela fazer. Nós fazemos o que a palavra nos pede, e se nós fazemos o que a palavra nos pede, então temos que sair. Ninguém pode ficar parado, estagnado, porque senão, quando chegarmos no céu, Jesus vai pedir: e você? Quem é? O que fizestes? Quem foi você? E há um risco de nossas mãos estarem vazias, porque não teremos mais nada para apresentar ao Senhor. Se vivemos só para nós mesmos, para a nossa vidinha, às vezes, com todo respeito, medíocre, parada, estagnada, preguiçosa, uma vida que a gente reclama de tudo, murmura, o que vamos oferecer a Deus se nossas mãos estarão vazias? As mãos de Maria estão cheias do quê? De fidelidade, de amor, de compromisso, e uma palavrinha que diz a liturgia desse final de semana, porque nós lemos outras leituras por causa da festa de hoje: serviço. Termino minha reflexão em cima dessa palavrinha: serviço. Nós nascemos para servir. Maria veio a esse mundo nos ensinar o serviço. Depois deste evangelho, ela não manda fax, nem WhatsApp, nem telefona para a prima Isabel perguntando: é verdade que tu estás grávida? Tu já é velha, minha filha, e estás grávida. Ela não faz isso, ela acredita no que o anjo diz. Pega a bolsa dela e põe o pé na estrada. Anda mais ou menos mais de 100 quilômetros para chegar até a prima Isabel. Vários dias. A igreja é perto de casa e a gente tem preguiça de ir na missa. Ela caminhou horas. E sabe para que ela caminhou horas? Duas coisas: para levar Jesus e servir a prima. Então Maria é missionária. Se nós não somos missionários, a igreja acaba de São João Paulo II. Missionários do reino de Deus, da palavra, missionários do amor, missionários que lavam os pés, missionários que fazem o bem. E não pensem vocês que Maria fez coisas tão extraordinárias, não. Ela levou Jesus e foi cozinhar, lavar banheiro, roupa, arrumar cama e cuidar da prima até a criança nascer. O missionário, ele tem que estar disposto a servir. E o evangelho de hoje dizia: Jesus veio para servir e não ser servido. Jesus se coloca no último lugar, e aquele que serve não ocupa o primeiro lugar, porque o primeiro lugar é sempre do outro. É para quem nós servimos. Às vezes nós queremos ocupar sempre o primeiro lugar,
porque nos achamos melhores do que os outros. Mas Maria nos ensina que o nosso lugar é o último, se queremos de fato seguir Jesus. Porque a nossa vocação é servir, amar e servir. E concluo dizendo, queridos irmãos e irmãs, neste dia que celebramos Nossa Senhora do Rosário, no Dia Mundial das Missões, ela nos ensina a fazer esse deslocamento, a sairmos da nossa zona de conforto e irmos, porque ela é a mulher da fé, a mulher que reza, a mulher que está em contato, em relação com o Senhor, e por isso ela crê. Precisamos aprender de Maria a fé, para sermos como ela foi, e que ela interceda por nós diante de Jesus, seu Filho. Amém.